Amados, você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel está na galeria dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Por que maiores, pastor? Pela extensão do seu livro, da sua história, do que foi compilado. Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia na segunda leva dos exilados. Ele era menino. Ele tinha um sonho no coração dele de ser sacerdote. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, porque seu pai era sacerdote. Mas Deus, com 17 anos, 16 para 17 anos, ele foi levado para a Babilônia para ser escravo, para ser servo do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E nessa segunda leva, Nabucodonosor só levou aqueles que lhe interessavam: os pobres, os doentes, os velhos, os necessitados. Esses ficaram em Jerusalém, esses ficaram em Israel. Mas aqueles que vinham de uma linhagem, interessante, de famílias de pós, de famílias, eram jovens que estavam estudando, que tinham já algum conhecimento, esse foi levado. E essa segunda leva, quem está no pacote é o nosso amigo Ezequiel. Ezequiel, ele não se tornou o que ele queria, um sacerdote, mas Deus o levantou como um profeta. O sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus, é aquele que ora, intercede pelo povo, é aquele que chega para o Senhor e fala: Senhor, eu vou apresentar hoje esse povo, eu vou apresentar essa pessoa, eu vou orar por ele, eu peço ao Senhor misericórdia, que o alcance e o abençoe. Esse é o sacerdote. O sacerdote é aquele que se movimenta a favor do povo. E o profeta? Se sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus, o profeta, ele é aquele que representa Deus diante dos homens. É aquele que recebe a palavra de Deus e passa para os homens. É aquele que se movimenta de acordo com o movimento de Deus. É aquele que fala e prega a palavra de Deus. É aquele que chora o choro de Deus. É aquele que sente a dor de Deus. O profeta sofre demais, principalmente nesse período. Ele sofria porque Deus sofria. Deus sofria com o pecado de Israel. Deus sofria por ver o povo escolhido, a nação santa, o povo eleito, o povo adquirido, sendo levado como cativo, como escravos. Mas era necessário. Era tempo, era um tempo pedagógico. Era um tempo que o povo precisava aprender algumas coisas que havia esquecido. Então o exílio era necessário. Então Deus, ele levanta algumas colunas. Não tem sacerdote nesse período. Só vai ter sacerdote 70 anos depois, através de Esdras, Zorobabel. Mas nesse tempo, quem está falando é Deus. Então o que ele levanta? Ele levanta profetas. Quem são os profetas? Jeremias. Quem são os profetas? Daniel. Quem são os profetas? Ezequiel. Quem são os profetas? Oséias. E Deus vai levantando, porque precisa falar com o povo. Então Deus não nos deixa, nunca nos deixou sem a sua palavra, sem a sua vontade. Capítulo 37 de Ezequiel. O panorama do livro de Ezequiel nos mostra um profeta exilado na Babilônia. Deus usou os profetas de várias formas. No caso de Ezequiel, Deus vai usar com visões. Deus, ele toma Ezequiel através do seu espírito.
e o leva para algum lugar. Capítulo 47 é aquele capítulo que Deus mede, né, para atravessar o rio, as águas purificadoras. Tem as rodas de fogo no começo do livro de Ezequiel. Mas o texto que nós vamos ler aqui é no capítulo 37, que fala a visão de um vale de ossos secos. Todos aqui, eu tenho certeza, tem algum conhecimento desse texto. Então eu quero trabalhar nele hoje. A palavra do Senhor diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor, repete comigo, ao redor. Ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Amados, abre um parênteses aqui. Se Deus levasse você a um cemitério, lá na minha terra tinha um negócio chamado ossário. Quando a família não se importava, não queria saber daquele túmulo, daquele lugar, as pessoas abandonavam. Só que com o tempo aquilo ali era recuperado pela prefeitura, tirava os ossos e jogava dentro do lugar chamado ossário. Monte de osso, a gente via isso lá. Se alguém chegar para você naquele ossário, era uma montanha, gente, e perguntar: Djalma, poderá reviver esses ossos? O que eu ia dizer? Você está maluco? Você perdeu o juízo, cara? Como que isso vai voltar a ter vida? Me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Disse-me então o Senhor: profetiza a esses ossos, diga para eles: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós e estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vocês vão viver. Sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel então profetizou, segundo fora ordenado. E a palavra diz que enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam osso contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carne, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, fôlego, vida. Então o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diga: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobremodo numeroso extremo. Pode se sentar. Todo mundo aqui conhece o texto, né? Vale dos ossos secos. Se você não conhece através da Bíblia, você conhece talvez porque você já ouviu alguma pregação. Se você não conhece através de uma pregação que você ouviu, ou através de uma escola bíblica dominical, ou através de uma leitura bíblica, você deve ter ouvido uma música, uma música, um louvor, uma canção gospel que fala sobre o vale dos ossos secos. Amados, vários textos do livro de Ezequiel mostram a ação de um Deus que quer restaurar, a ação de um Deus que quer consertar, a ação de um Deus que não tem como intenção punir. Antes da punição,
da parte de Deus, sempre vem o desejo dele de restauração. Você que é pai, que é mãe, antes, né, de pegar um pouquinho mais pesado com seu filho e colocar num castigo ali, ou suspender algumas coisas que ele gosta na educação dele, eu creio que o teu desejo primeiro é que ele entenda o propósito, o que você quer, o que você deseja. As pessoas falam: Deus não me ama porque só me castiga. Eu sempre digo: Ele te ama. Sabe por que Ele te castiga? Porque Ele prefere te ferir do que te perder. Ele prefere primeiro tentar de tudo. Tentar de tudo. Qual é o pai e a mãe que tem um filho hoje no mundo que já não tentou de tudo? Que ora, que clama, que jejua, que busca, que já tentou de tudo. Eu, quando olho para Deus, eu vejo um Deus que antes de pensar em qualquer tipo de castigo, de reprimenda, Ele está querendo restaurar. Ele dá o caminho da restauração. Vai por aqui que dá certo. Esse Deus, que é o Deus de Ezequiel, é o nosso Deus, é um Deus restaurador, onde a sua soberania é o vetor principal de salvação do seu povo. Ezequiel, como eu disse no começo, ele teve muitas visões que podemos traduzir. Pastor, o que é visão? Visão às vezes é sonho, gente. Visão é sonho. Imagina você estar deitado, ou então você está na sua rede, você está numa cadeira descansando com o olho fechado, e de repente tem um apagão. E dentro daquele ambiente escuro, daquele apagão, começa a ter imagens. E você vê nitidamente a presença, e você sente nitidamente a presença de Deus. Já aconteceu comigo, já acontece várias vezes com a minha esposa, e já deve ter acontecido com vocês, situações de vocês estar dormindo, e entra num êxtase tão grande, numa relação tão grande com Deus, uma coisa tão boa, que você não consegue se mexer, que você não consegue falar. Pastor, isso acontece também do lado ruim? Acontece. Tem pessoas que são tomadas, né? Tem pessoas que o inimigo sopra tanto no ouvido daquela pessoa enquanto ela dorme, que ela entra, ela começa a suar, ela começa a tremer, aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem que interferir, a gente tem que pôr a mão, a gente tem que orar, a gente tem que clamar pelo sangue de Jesus, mas o contrário com Deus também acontece. Então, o que aconteceu aqui com Ezequiel? A gente acredita que foi como se fosse um sonho. De olho fechado, Deus tomou e viajou com ele. Deus saiu daquele plano, daquela dimensão, e levou ele para um vale. Deus fala muito através de sonhos com o seu povo. E não despreze os sonhos que você tem. Se você vai dormir à noite, ou então se você vai descansar qualquer hora do dia, antes fala com Deus. Fala: Senhor, fala comigo através dos sonhos. Eu digo sempre para o Senhor: fala comigo através de sonhos, visões e revelações. Fala comigo, Senhor. Então, o que acontece? E Deus fala com o seu povo através de sonhos, sim. As pessoas que estão atentas percebem quando se trata de um recado ou uma revelação de Deus. Quando algum sonho lhe foi nítido e de alguma forma te incomodou, as pessoas sabem, é um toque de Deus. É um toque de Deus. O que é o sonho, pastor? Sonho vem de Deus, gente. Os sonhos são de Deus. E a palavra do Senhor eu falarei. O que acontece com Miriam e Arão, uma vez que se apresenta diante do Senhor, né? Numa situação contra Moisés, ele fala assim: ô Miriam, ô Arão, com vocês eu falo através de profeta, visão, sonho
revelação. Mas com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face, como um amigo fala com um amigo. Então isso é natural, isso é normal. Você vê a história de José. A palavra do Senhor diz que José era um sonhador. Aquele sonho vinha de quem, gente? Vinha da parte de Deus. Ele tinha mais 11 irmãos. Mas presta atenção, Deus falou com José? Falou. Deus falou com o faraó? Falou. Deus falou com o copeiro? Falou. Deus falou com o padeiro? Falou. Falou com todo mundo, só não falou com os irmãos de José. Porque os irmãos de José não tinham intimidade com Deus. Eles viviam, baseado no rancor, na raiva e no ódio. Então com esses Deus não fala. Antes existia na navegação, não sei se hoje eu acho que não existe mais. Existia uma transmissão, uma comunicação dos navios que a gente chamava de código Morse. Passado era isso aí. Vocês são novos, vocês não vão saber não. O pastor Daniel, ele manja disso aí. Aleluia. Código Morse. O cara ficava batendo, aquilo mandava mensagem através daquilo lá. Amém? Houve uma seleção para contratação de operador de código Morse. Chamaram todos eles dentro de uma sala e uma porta da diretoria fechada. E as pessoas ficaram ali, tinha um rapaz, e todo mundo conversando e tal. Da onde você vem? Você já trabalhou com código Morse? Eu trabalhei no porto, eu trabalhei no navio, eu trabalhei na empresa, tal. E conversando aquela barulheira, tal, e um rapazinho quieto, atento. De repente ele levanta, sai, vai na porta da diretoria, abre, entra, passa uns 15, 20 minutos lá dentro, daqui a pouco ele sai, fecha a porta, aparece o diretor depois dele lá na porta e falou: gente, todos vocês estão dispensados. Mas como? Nós estamos aqui esperando o senhor nos chamar. Falou: eu chamei, vocês que não ouviram. Só que eu chamei através do código Morse. Quem estiver ouvindo, quem estiver atento a esse chamado pelo código Morse, por favor, venha, abra a porta e entre à minha sala, que eu quero conversar com você. Só esse rapaz, só esse jovem estava atento. Vocês estavam conversando, vocês estavam despertos, vocês estavam ocupados. Gente, falar com Deus, nós falamos. Agora, ouvir Deus, nós temos que ter uma sensibilidade. Deus tem falado através da sua palavra. E se eu perguntar para a igreja, domingo que vem, que vai estar cheia, qual foi a mensagem que eu preguei domingo passado, eu sei que 80% não vai lembrar. Irmão Toninho, quando chegou aqui, ele já falou assim: olha, pastor, já limpei minhas sandálias. Eu falei: esse lembra da mensagem. Tire as suas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Esse foi o tema da mensagem. Gente, Deus está falando. Deus está usando os meios dele. Deus está falando. Eu estava ministrando domingo, e eu estava já desesperado na quarta-feira, porque eu ia pregar essa mensagem. E Deus falou: você não vai pregar essa mensagem. Eu falei: então você me dá outra. E não dava. Chegou quarta-feira de manhã, eu estava falando isso para a igreja. Quarta-feira de manhã, eu estou lá brigando com Deus desde as 6 horas da manhã, querendo saber qual é a mensagem que eu vou trazer no domingo. E nada. De repente um jovem começou a ministrar uma palavra a respeito do Salmo 23, mas aquelas mensagens meio que, na nossa concepção, uma mensagem clichê. A gente já sabe qual é o começo, meio, fim, a gente já sabe onde vai. E eu não estava nem prestando atenção, eu estava falando com Deus, aquilo lá ligado. E de repente aquele jovem, Deus falou através da boca dele: sarça ardente. Eu, desliguei imediatamente o celular que estava ligado nesse rapaz.
Corri para o escritório, comecei já a esboçar a mensagem, Deus já falou e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Chegou domingo, eu fiquei preocupado. Eu falei, será que não foi coisa da minha cabeça? Será que foi coisa? Mas se foi de Deus, Ele vai dar um sinal. Ele vai dar um sinal. Quando o louvor começa a louvar, e eu não tenho contato com ele, gente. Nós não... Aí daqui a pouco, um dos primeiros louvores que se canta é o da sarça ardente. Eu falei, obrigado, Jesus. E a mensagem foi uma benção. Então nós temos que ficar atento. Deus está falando e muitas vezes a gente não está atento. A gente não está prestando atenção. Deus tem falado com gente aqui e as pessoas falam, pastor, não sei o que está acontecendo com a minha vida, mas Deus está falando, gente. Todo domingo nós temos um culto maravilhoso à noite, que é o culto da família Deus Fala. Toda quarta-feira é quarta da palavra, Deus fala. Escola bíblica lotada, Deus está falando. E o que cabe, o que encaixa na minha vida? O que me pertence? Muitos acreditavam que o tempo, e aqui Ezequiel estava no exílio, e muitos falavam que esse tempo do exílio seria só 70 anos, só alguns meses, até que Jeremias disse, não é alguns meses, não, é 70 anos. E uma outra coisa que eu aprendi aqui, nesse exílio, nesse tempo de escravidão, dificilmente 70 anos exilado, foram exilados por Nabucodonosor, foram liberados por Ataxerxes, foram exilados por um rei babilônico maligno, foram liberados 70 anos depois por um rei medo-persa. Dificilmente quem foi exilado por Nabucodonosor voltou. Por quê, pastor? Porque 70 anos, as pessoas já tinham 30, 40, 20, 50, 70 anos lá, filho, vai voltar com quanto? 100? Não, dificilmente quem foi exilado voltou. Quem voltou foi a geração que nasceu na Babilônia. E quando eu estava trabalhando essa mensagem hoje, retrabalhando ela, repensando nela, eu falei, olha, Deus quando quer mudar alguma coisa, geralmente Ele não usa a mesma geração. Presta atenção. Deus quando quer mudar alguma coisa na sua história, na sua genealogia, Ele vai começar por você, mas aqueles que vão fazer realmente a transformação, será a próxima geração. Explica melhor isso, pastor? Explico. O povo que saiu do Egito, não foi o povo que entrou em Canaã, foi a geração seguinte. O povo que foi exilado pela Babilônia, não foi o povo que voltou para Israel, foi a outra geração. Por que que o povo que entrou em Canaã não é o mesmo que saiu do Egito? Porque o povo que saiu do Egito, 2 apenas entraram, foi Josué e Caleb. Por que, pastor? Porque fizeram mal aos olhos do Senhor durante 40 anos. Deus levanta os filhos desses, e são esses que vão herdar a terra prometida. Por que, pastor, esses que foram para o exílio, não foram eles que voltaram para Canaã? Com algumas exceções, mas muito poucas exceções. Por que eles foram exilados? Por causa do pecado que cometeram e o motivo pelo qual eles foram exilados. Assim, a geração que pecou tem como redimir, gerando uma outra geração santa e melhor. O legado que eu posso entregar aqui na terra, isso cabe para todo mundo, são os meus filhos, os meus netos, que eu tenho certeza que eu estou trabalhando para que sejam melhores do que eu. Tem pais e mães que são egoístas. Eu sou o cara, meu filho não é nada. Gente, não é o caminho não. Eu sou falho, eu trabalho duro para que os meus filhos e meus netos sejam melhores do que eu. O legado que eu posso entregar aqui na terra, que os meus filhos façam melhor do que eu. Que a igreja que um dia eu fundei há 18 anos atrás, seja uma igreja que dê continuidade melhor do que é feito hoje. Eu não posso ser uma cópia piorada
do que foram os meus antecessores. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça o melhor que você puder, mesmo que você não venha comer do fruto daquilo que você está plantando hoje. Mas saiba que alguém vai comer lá na frente, que nas próximas gerações, esses vão desfrutar daquilo que você vem plantando. Por isso é importante você plantar coisa boa hoje. No livro de Neemias nós vemos que o povo que retornou do exílio foi um povo que havia se estabelecido na Babilônia, uma geração nova. Amados, e aqui o povo vai voltar lá na frente. Deus jamais esqueceu das suas promessas e abandonou seu povo, por mais complicado que esse povo fosse. Desse povo saiu lá na frente. Por que que Deus ele precisava trazer esse povo de volta? Porque desse povo tem uma tribo especial, que é a tribo de Judá. E dessa tribo vai sair o Salvador do mundo, que é Cristo Jesus. Lá dentro da sua casa, da sua família, Deus te preservou. Você faz a diferença hoje dentro do seu lar. Ah, mas o meu pai não é crente, os meus tios não. Cara, mas você é. Você foi levantado por Deus. Você é a pessoa que faz a diferença, que Deus preservou, a fim de que você seja o remanescente que vai levar a salvação para o resto. Amém? Você acredita nessa palavra? Que você é a pessoa levantada por Deus, que Deus vai usar, é o remanescente que vai usar para que outros venham conhecer a Jesus. Vamos lá. Esse texto que nós lemos, ele nos mostra a visão dos ossos secos, que vai acontecer lá no exílio, porém fala do povo de Deus, fala do povo de Israel. Vale dos ossos secos é uma visão que trata, na verdade, não de morte, mas de restauração. E aqui mostra o grande amor de Deus, o propósito dele em operar esse grande milagre, e tem como objetivo mostrar que para Deus nada é impossível. Talvez nós estamos hoje passando por uma situação e a gente acha, aqui bateu no teto, daqui para frente não tem como, coisa não avança, não tem como melhorar. Deus vem te dizer de novo. Vocês lembram da mensagem de domingo retrasado, do Jonas? Para Deus nada é impossível, gente. Para Deus nada é impossível. O Senhor levou o profeta em espírito a um vale. E aqui vamos falar um pouquinho desse vale. Vale na Bíblia sempre teve um significado de dificuldade. Você vê falar em vale de lágrimas, você vê falar do vale da decisão, você vê falar na Bíblia o vale da sombra da morte. Já pensou um vale que tem a sombra da morte, né, peregrinando por ali? Então quando a gente fala de vale, a maioria fala de luta. Eu já passei por vales e vou passar ainda, eu tenho certeza, isso aí faz parte da vida. Mas como que eu venço no vale, pastor? Como que eu passo por esses vales? Porque vale é lugar de batalha, lugar de sofrimento, lugar onde apenas um dos lados sai vencedor, ambiente de sofrimento, dor. O vale que Ezequiel foi levado estava coberto de ossos. Uma batalha aconteceu ali, foi uma guerra, ali tombaram centenas, talvez milhares de soldados, homens que deixaram seu lar, deixaram sua casa, deixaram sua família, deixaram seus filhos, e vieram para a batalha e não voltaram. E aonde eles tiveram essa batalha? No vale, no vale. Então, o Ezequiel ele é levado agora por Deus para contemplar a destruição. Ezequiel ele é levado agora por Deus para contemplar a morte. Ezequiel ele é levado agora por Deus para contemplar um ossário. Ezequiel é levado por Deus para contemplar a tragédia. Então o que Deus mostra? Ossos. Ossos geralmente é o último estágio da decomposição humana, onde aquele solo um dia foi fertilizado com sangue, agora é uma montanha de ossos. É um cenário horrível, gente. É o cenário horrível de um evento distante, que aconteceu há muito tempo.
Os ossos secos reforçam a ideia, e aqui ele diz sequíssimos, significa que faz muito tempo que houve, faz muito tempo que aquilo está cada vez num processo secando mais, se decompondo mais. Nós não passamos na nossa vida por vales geográficos ou topográficos, que são a união, da base de duas montanhas. Mas de vez em quando nós deparamos com buracos emocionais, nós deparamos com vales sentimentais, nós deparamos com buracos na nossa alma, que são espirituais. Assim como na nossa vida há momentos de vitória que nós celebramos, há momentos de choro. Mas os vales são para se passar e não morar. Os vales que nós enfrentamos são momentos para a gente apenas atravessar e não fazer dali a nossa morada. O vale que nós passamos às vezes, ele é pedagógico. O que eu aprendo com os vales que eu atravesso? O que eu aprendo com as lutas que eu enfrento? É pedagógico. E se Deus permite, é porque algo Ele está querendo ensinar. O que Deus vai fazer com Ezequiel, levando ele no vale dos ossos secos, é ensinar. É mostrar para ele. Isso aqui, é resultado de pecado. A morte, a destruição, a tragédia, é resultado de problema que tiveram lá atrás. O gosto amargo da derrota, às vezes, é como os ossos secos. Um lembrete de que nós não somos invencíveis. Eu vou repetir aqui, o gosto amargo, sabe quando você apanha na vida? Quando você é derrotado e aquilo lá, quando você lembra daquilo lá, você sente o gosto amargo da derrota. É um lembrete de Deus. Fala assim, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, tá? Você pode passar por momentos difíceis sim. Quem aqui já não sofreu algum tipo de derrota em algum momento da vida? Quem aqui já não passou por um vale? Quem aqui já não passou por uma situação difícil na sua vida? Você ainda não passou, vem aqui na frente que eu vou orar que você vai passar, porque não é possível, só eu que passo, você não passa. Nossas derrotas geram em nós, muitas vezes, lembranças ruins. E essas lembranças, às vezes, são como ossos, que nós pisamos no vale, quando nós lembramos. E é como eu disse, tem muita gente que gosta de viver na derrota, tem muita gente que gosta de viver no vale, e muitos já fizeram no vale a sua morada. Revêem na tela da sua memória lembranças doloridas. Nessa hora nós temos que buscar ajuda em Deus, irmão, porque senão nós vamos entrar em depressão, senão nós vamos entrar em tristeza, porque a gente só vê o lado negro, a gente só vê o lado ruim. Amados, tem coisa boa na sua vida, tem coisa boa na nossa vida, mas muitas vezes esses vales que nós estamos passando, muitas vezes, ou então que nos vai lembrar, toma mais tempo na nossa atenção, toma mais tempo na nossa retina, toma mais tempo na nossa memória do que as coisas boas. As pessoas ficam ali lambendo as suas feridas sempre, e feridas lambidas jamais saram, jamais cicatrizam. As pessoas estão cheias de tristeza, de ódio, de mágoa, de coisas do passado. Esses ossos já secaram, já estão sequíssimos. E Deus, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer tratar, mas as pessoas não saem dali. As pessoas não querem, elas querem lembrar, porque parece que a lágrima é o alimento que ela precisa para continuar chorando. Parece que a lágrima é o alimento que ela precisa para continuar tendo um motivo para falar: hoje eu choro por isso, hoje eu sofro por isso, hoje eu apanho da vida, hoje eu pago um preço altíssimo por isso. Não,
Deus nessa noite me traz aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer para você: saia desse lugar, olhe para a beleza da vida, tem muita coisa boa que Deus nos presenteia todos os dias, e pare de olhar para um vale de ossos secos que ficou lá atrás. Deus levou o profeta nesse vale, para que essa mensagem entrasse no coração do seu povo que já havia perdido tudo. Deus quer mostrar a quem já passou por um momento assim, pelo vale, que é assim, como reconstruir. Tem como reconstruir. Por mais triste o cenário que você esteja vivendo em alguma área da sua vida, Deus está mandando dizer: eu posso restaurar. Eu posso reconstruir. Servimos um Deus que restaura. Para Deus nada é impossível. Repete comigo: para Deus nada é impossível. Gente, o sobrenatural de Deus, em que momento acontece na vida das pessoas? Diante do drama. Para e pensa, algo maravilhoso, um milagre acontece quando? Quando está tudo bem? Não. O milagre acontece, meu irmão, quando nós somos apertados, quando nós somos exilados, quando nós estamos passeando ao redor do vale de ossos secos, quando a gente está sem esperança, que a gente clama a Deus, quando as coisas estão muito bem, está tudo em ordem, meu irmão. Para nós não é sobrenatural, não acontece. Mas quando nós clamamos, quando nós buscamos, dificilmente você vê o sobrenatural de Deus acontecendo no momento de paz. Deus não é um Deus exibicionista, que quer mostrar-se a uma plateia que aplaude e pula. Não, a plateia, Ele não quer isso. Deus, Ele fez poucos milagres em festas. A maioria das intervenções divinas de Deus se deu no vale de algumas pessoas e da nação de Israel. Deus se revela geralmente onde as forças humanas já não têm mais como fazer. Sobrenatural de Deus. Jesus, ele sai da Galileia e ele vai até uma pequena cidade chamada Naim. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Uma multidão acompanhava Jesus. E quando chega às portas da cidade, uma multidão saía de Naim. Na frente, iam levando um caixão com um defunto. Do lado do caixão, uma mulher vestida de preto, com um véu na cabeça, chorava copiosamente. Essa mulher era viúva. O filho dela estava no caixão. Já havia perdido seu marido e agora acabava de perder seu único filho. Ela caminhava, arrastava suas sandálias na poeira de Naim, rumo, destino ao cemitério. O sobrenatural de Deus acontece na vida daqueles que precisam do sobrenatural. Quando Jesus se aproxima, uma multidão que vem festejando com Jesus encontra uma multidão que está chorando. O sobrenatural de Deus acontece quando se precisa da ação de Deus com o sobrenatural. Ele chega para aquela mulher, fala para ela: filha, não chore. Como, pastor? Perdi meu único filho, já sou viúva, como não vou chorar? Perdi meu menino agora, o arrimo da casa, a minha esperança de envelhecimento. Jesus olha para aquela mulher e fala: filha, não chore. Se aproxima perto do caixão, fala para os moços: para. Ele toca no esquife e fala: jovem, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. Sobrenatural de Deus acontece, meu irmão, quando nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus. Não queira o sobrenatural de Deus na sua vida enquanto está na tua condição, está na sua, a sua disposição fazer. Jairo perdeu sua filha e
Quando Jesus está caminhando até a casa dele para ver a menina, as pessoas chegam, não atormente mais o mestre, sua filha morreu. Sobrenatural de Deus. Senhor Jesus, nosso irmão, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Aonde está? Está ali na tumba. Sobrenatural de Deus. Lázaro sai para fora e Lázaro saiu. Amados, tantas coisas que Deus faz é no momento de dor. A viúva de Naim estava passando por um momento de vale. Jairo, perdendo a sua filha, estava passando um momento de vale. As irmãs Marta e Maria estavam passando por um momento de dor. Então, nesse momento de dor, de tristeza, de angústia, de incerteza, clame pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Os momentos que nós podemos ver a glória e o poder de Deus em nossa vida, foram momentos de vale. Na minha vida foi nos momentos de mais difíceis, de dor, de medo, angustiado, assustado. Apesar de Deus estar o tempo todo ao nosso lado, mas é nos momentos de luta que nós apelamos para Ele. Pois nos momentos de glória dificilmente a gente lembra de Deus. O que nós aprendemos no vale então, pastor? Primeira coisa, não passe sozinho. Está passando por luta? Clame pelo nome de Jesus. Não passe sozinho. A palavra do Senhor diz que Deus foi com Ezequiel até o vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Onde? Nos dias de festa a gente celebra, Senhor, mas nos dias de vale, a sua vara e o seu cajado me consola. O que eu aprendo no vale? Não pise nos ossos. A palavra do Senhor diz: e me fez andar ao redor dos ossos. Por quê, pastor? Presta atenção que essa parte é muito bacana. E me fez andar. O que Deus falou para Ezequiel? Não pisa. Ande ao redor. Os ossos estão aqui. Não pisa. Por quê? Muitas vezes faz parte desses ossos secos. O que são esses ossos secos? São sonhos que você um dia teve e se perdeu com o tempo. É a faculdade que você começou e teve que parar. É um trabalho, é um curso, é um relacionamento, é tua vida espiritual, ministerial, que você deixou morrer, e isso foi secando, e foi virando ossos. Qual é o sonho que parece que morreu na sua vida, que você gostaria de ver Deus ressuscitar? O que aconteceu lá atrás, que você falou assim, eu não fiz isso quando era novo, eu não fiz isso quando era jovem, e parece que morreu hoje, eu não tenho mais idade para correr atrás disso. Qual é o sonho, o projeto que você enterrou e falou assim, aqui não toco mais nesse assunto, aqui eu não mexo mais, aqui vai secar, vai virar ossos e vai virar ossos sequíssimos, porque eu não mexo mais com isso. O que é? É esperança. É esperança. Você já abandonou aquele sonho de ver toda a sua família na igreja servindo ao Senhor? O seu filho, a sua filha de volta aos caminhos do Senhor? É um casamento que você olha para o seu cônjuge e fala assim, não tem mais jeito. Deus nessa noite está dizendo, não pise em cima dos ossos, porque Ele tem o poder de ressuscitar. Não pise em cima daquilo que Deus pode mudar. Segundo, ouça a voz de Deus quando estiver passando pelo vale. Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Se essa pergunta fosse feita para o diretor do IML, o que ele ia dizer naquela montanha de ossos? De jeito nenhum. Se essa pergunta fosse feita para o cientista do Adolf Lutz, esses ossos podem reviver, que eles iriam dizer de jeito nenhum. Se essa pergunta fosse feita para os diretores do Albert Einstein, esses ossos podem reviver, de jeito nenhum. Se essa pergunta fosse feita a todos os diretores de todos os cemitérios do mundo, esses ossos podem reviver, qual que seria a resposta? De jeito nenhum.
Mas eu digo uma coisa para você: quando a ciência diz não, ela não representa Deus. Deus é único. Quando a sua mão não alcançar, acredite que a mão do Senhor alcança. Quando o médico não resolver, acredite que você tem um Deus que resolve. Quando, meu irmão, a situação financeira já disser, não tem mais jeito, acredite que tem um Deus, que é o dono do ouro e da prata. Nunca duvide do poder de Deus no vale, para Ele nada é impossível. Terceiro, obedeça a ordem de Deus quando estiver no vale. Então Deus emenda, profetiza. Pode esses ossos ressuscitar, voltar a ter vida? Tu sabe, Senhor, então profetiza. Quando você obedece é porque você confia, então profetiza. Ezequiel mostrou confiança na primeira resposta, então vem a ordem. Qual que é a primeira resposta? Tu sabes. E a segunda resposta? Profetizou. Profetizar, o que é profetizar, pastor? É aquilo que a gente tem visto dentro das igrejas? E se eu disser que não? Na maioria das vezes aquilo é um exibicionismo. Tem profeta nos dias de hoje? Tem. Eu acredito no dom de profecia. Eu acredito que homem. Mas isso virou negócio para atrair. Tem gente hoje que não faz um nada, não dá um passo na vida se a irmãzinha lá ou se o profeta não liberar. Tem gente hoje que não faz nada na vida, não dá um passo se não tiver uma resposta profética de um homem. Profetizar, eu vou te falar o que é. É quando Deus fala e você cumpre a ordem de Deus. Deus hoje me deu essa palavra. Eu tenho que vir aqui e cumprir a ordem de Deus. Porque a palavra, a Bíblia está aberta. E quando a Bíblia está aberta, é Deus falando. Ezequiel profetizou e algo começou a acontecer no vale. Um grande exército em extremo. Extremo significa você não consegue ver o final da coluna, da fileira de soldados de tão grande. Imagine a cena, meu irmão. A palavra do Senhor diz, é maravilhosa. Capítulo 37 diz: então profetizei segundo fora ordenado. E houve um grande rebuliço, um ruído, um barulho de ossos que batiam osso contra osso. Imagina a cara do Ezequiel, gente. Ele vendo aqueles ossos começar a se movimentar, osso batendo em osso, juntando com osso, um volume de carne, de tendões, esticando sobre aqueles ossos, cada osso encontrando seu osso, né? Órgãos importantes se posicionando no corpo, a pele esticando, os olhos, cílios, sobrancelha, cabelo, unha crescendo, dedos, mãos, tudo perfeito. Aleluia, como eu amo essa palavra. Mas foi um sonho, foi uma visão, para mim não interessa. Eu consigo ver Deus fazendo isso. Eu consigo imaginar, eu consigo ir no vale e ver esse movimento. Eu consigo ver o cheiro, eu consigo ver o movimento, eu consigo ver o barulho no vale. Imagina, de repente, ao som da profecia, do profeta, um vento diferente entra pelas narinas dos soldados, que de repente esses caras abrem os olhos. Olha que coisa linda! E eles começam a se movimentar, a se mexer ainda deitado. Eles começam a se equilibrar, a ficar de joelho e se colocar em pé, a se tocar. Um exército nu, um batalhão, um exército de homens nus, em pé, nas suas fileiras. Se tocam para confirmar que estavam vivos de novo. Os ferimentos que levaram à morte agora resolvidos, agora o corpo quente, irrigado pelo sangue que corre pelas veias, o coração batendo, o pulmão funcionando. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é lindo. Cada soldado com seu nome,
suas digitais, seus DNAs, seu tamanho, seu peso, tudo restaurado. Deus trouxe vida àquilo que estava morto. Deus trouxe esperança. Ali soldado bom, como tinha soldado bom, como também tinha soldado que não era tão bom assim, mas estava ali. E Deus veio para todos, meu irmão. Deus veio para todos, mas eu tenho uma palavra aqui. Mas o céu é reserva apenas daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que lavaram as suas vestes no Cordeiro. Aqueles que creem no Senhor Jesus Salvador. Olha agora para o semblante de Ezequiel, que está de boca aberta vendo a glória de Deus. O que nós podemos aprender aqui, pastor, com esse texto tremendo? Que muitas vezes voltamos ao nosso vale, onde olhamos ao nosso redor e não gostamos do que vemos. Nesse nosso vale nós vemos muitos planos que ficaram um dia para trás. Nós vemos projetos que não tiveram sequência. Nós encontramos a nossa fé morta e seca. Nossa esperança, o amor, parece que foi embora. Um exército de sentimentos que secaram com o tempo na nossa vida. Será que tem como rever e ter a nossa vida de novo? Ver esse exército em pé novamente, de sentimentos bons? Será que tem como eu ver a minha fé como era no início da minha conversão? Será que tem como eu sair aqui do meu peito sentimentos nocivos, como mágoa, tristeza, que vem secando todos os dias a minha alma? Será que tem como a alegria voltar a fazer brilhar os meus olhos? Parece que está tudo seco ao meu redor. Amados, eu queria dizer uma coisa para vocês. Deus é um Deus que restaura, amém, amados? Eu não sei como você está, eu só sei como Deus está. Deus está querendo restaurar. Deus quer trazer esperança de novo. Se você crê que Deus pode, então eu quero que você profetize nessa noite. Senhor, eu quero ver essa parte da minha vida restaurada. Eu quero ver esses ossos secos ter vida novamente. Eu quero ver a minha vida funcionando e andando de novo. Uma oração simples. Creia no poder absoluto de Deus na sua vida. Nós precisamos liberar a palavra. Nós precisamos profetizar na nossa vida. É diferente de uma declaração otimista. Creia que Deus pode mudar tudo. E Deus, através da sua palavra hoje, está lhe habilitando a profetizar e declarar o poder dele na sua vida. Amém, amados? Assim diz o Senhor. Profetiza. Se coloque em pé, por favor. Deus é um Deus que faz tudo perfeito, 100%. A obra dele é completa. Se nós queremos ver nossa vida andar novamente, se nós queremos ver um exército de bons sentimentos de pé novamente na nossa vida, se nós queremos vencer, nós precisamos de coisas boas lutando a nosso favor. Nós precisamos de um exército de coisas boas atuando em nós. Somente um exército bom de coisas boas é capaz de vencer um exército de coisas ruins. Por que você fala isso? Porque muitas vezes a gente carrega coisas que a gente não é bom, não. Então a gente precisa ter na nossa vida um exército de coisas boas dentro da gente. Não deixe secar. Não deixe morrer. E eu quero perguntar para você hoje aqui, como está a sua vida? Como está esse exército de sentimentos dentro de você? Como está o seu coração? Alegria da alma? Paz de espírito? Seus sentimentos em relação ao próximo? A fé no Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, como está? O amor pelo próximo e até pelos inimigos, como está? A esperança de dias melhores, que tudo vai se ajustar? Se você quiser, Deus colocará esse exército novamente de pé na sua vida.
esse mesmo exército vai colocar um exército ruim, de coisas ruins no chão, se você crer e profetizasse. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós cremos que o Senhor, Pai amado, é um Deus que restaura, um Deus que ajuda, um Deus que abençoa, mas principalmente um Deus que traz de novo, Pai amado, a esperança que dias melhores poderão vir, a esperança que esse exército, muitas vezes trocado dentro da nossa alma, que era um exército de bons sentimentos, hoje um exército de sentimentos ruins, que nós podemos vencer, Pai amado, gerando em nós um exército de coisas boas. Meu Senhor e meu Deus, abençoa. Nós queremos nessa noite declarar, Pai amado, que a nossa vida está nas suas mãos. O vale que nós passamos, meu Pai, nós temos certeza que ele é transitório e pedagógico. Ele serve apenas para passar. Ele serve apenas como transição para um tempo novo. Senhor Deus Santo, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Pai amado, e nos ajuda a atravessar todos os vales que nós enfrentamos hoje. Todos os vales que hão de vir ainda, meu Pai. Mas nós sabemos que cada vez que nós tivermos que passar por um vale, nós estaremos aprendendo e nos fortalecendo cada vez mais, em nome de Jesus.